E a senadora Soraya Tronic, que deu voz de prisão para uma testemunha na CPI do Senado que investiga os jogos ilegais no Brasil. Antes de explicar o que aconteceu e dar aqui a minha análise jurídica, eu preciso fazer duas observações com você. Primeira observação: eu, Rafael, entendo que esses jogos de azar, essas casas de apostas, todas elas são um câncer para o Brasil. E eu realmente sonho com o dia em que todos esses exploradores de casas de apostas sejam enjaulados. Eles causam muito sofrimento a milhões de brasileiros imbecis, hipossuficientes, que não têm condição mínima de entender que eles estão perdendo dinheiro nessas casas de aposta, nessas bets. Então, essa primeira observação é para dizer que eu não tenho dó desse cidadão que foi preso. Eu acho que se ele realmente é envolvido com caso de aposta, ele deveria ser preso. Assim como todos os políticos que estão envolvidos nessas liberações. Eu, Rafael, acho um absurdo que num país como o nosso, com tanta desigualdade, com uma formação cultural baixíssima, que empresas deste tipo que enganam a população sejam autorizadas pelo governo a funcionar. Ah, mas eles pagam imposto. Pior, o governo está ganhando dinheiro em cima de uma atividade prejudicial para a população. É pior ainda. Então, essa é a minha opinião sobre as bets. Agora, voltando ao que aconteceu na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado. CPI, ou a Comissão Parlamentar de Inquérito, pode ser na Câmara, pode ser no Senado, pode ser mista quando são as duas juntas. É uma espécie de investigação feita pelo Poder Legislativo. Como se fosse um inquérito mesmo, uma investigação para apurar um fato determinado por um tempo certo. Então, essa CPI, que eu considero importante para o Brasil, está apurando as casas de aposta. E aqui, vamos colocar, esqueci de ligar a luz aqui, vamos colocar que todo mundo sabe que muitas dessas casas de apostas, veja, além de tudo que eu já disse sobre elas enganarem a população e ser um câncer para o Brasil, para piorar, muitas dessas casas ainda são macumunadas com crime organizado e são utilizadas para lavagem de dinheiro, ou seja, para tornar lícito um dinheiro conseguido de forma ilícita. Então, olha que interessante isso. Casa de aposta, ainda, além de tudo de ruim que ela faz, algumas delas estão envolvidas com crimes muito mais graves. E o Senado está investigando isso. Na data de ontem, estava depondo nessa comissão específica uma pessoa que é apontada como a sócia, ou o sócio, que é um homem, de uma empresa dessas bets aí, que inclusive é de fora. E no depoimento dele, até onde eu sei, ele estava sendo ouvido como testemunha, ele começou a mentir. Você conhece a pessoa tal? Não conheço. Aí a pessoa é sócia dele no contrato, ele não conhece. Você conhece o fulano de tal? Não conheço. Não sabia de nada. Num dado momento, a senadora Soraya Tronic decretou a prisão em flagrante deste depoente. Com base em quê? Com base na prática do crime de falso testemunho. E deu voz de prisão, e ele de fato saiu lá conduzido da sessão da CPI e foi lá para a lavratura do ato. Neste momento, eu não sei se ele está preso ou solto ainda. Mas a minha aposta ontem, quando esse incidente aconteceu, é de que ele iria ser solto na audiência de custódia, que já deve ter acontecido hoje, inclusive. Mas o fato é que, em que pese todos os pontos que eu coloquei para vocês aqui agora,
eu entendo que a prisão feita pela senadora Soraya Tronic foi prematura. Por quê? Testemunha pode mentir em processo, inquérito, CPI? Não, não pode mentir. Testemunha, especialmente quando ela é compromissada a dizer a verdade, ela não pode mentir. Agora, a gente tem que entender também se esse sujeito que foi preso estava mesmo sendo ouvido na qualidade de testemunha. Porque às vezes na roupagem é testemunha, mas no ato em si ele é investigado. E investigado no Brasil, já deixa eu te contar aqui para você cair do cavalo. Pode mentir à vontade. Investigado pode mentir à vontade. Testemunha compromissada, não. E testemunha que mente pode responder sim pelo crime de falso testemunho. O que me chama a atenção aqui, e eu faço uma ressalva, ponto e vírgula, lembrando que eu quero que toda essa galera que todos sejam presos, enjaulados e paguem pelos crimes que cometem. Mas me parece, tecnicamente analisando, que teve uma queimada de largada. Por quê? Porque o crime de falso testemunho depende da comprovação de que o testemunho é falso ou não. E me parece que, por mais que seja evidente aos olhos de nós todos que ele estava mentindo, isso não é tão fácil assim de se comprovar nos autos. Então tem que se comprovar para que ele possa realmente responder pelo crime de falso testemunho. E por que eu te digo isso? Porque me parece uma prisão midiática, uma prisão para inglês ver, sabe? Vou fazer mais fama, vou sair em todos os telejornais para apresentar uma prisão que não vai se sustentar. E quando a gente tem um tipo de justiça feita para a sociedade, para a opinião pública, a gente tem uma espécie de justiçamento. E esse justiçamento causa brechas no processo que lá na frente podem resultar na absolvição. Veja aí o que aconteceu com muitos dos investigados na Lava Jato, inclusive o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi preso, ficou mais de 500 dias preso. E porque os caras cagaram, caras que eu digo Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, cagaram no processo do Lula, parece até de propósito, né? Se criou uma brecha para o cara ser solto. E hoje é presidente da República. Então veja, e isso aconteceu com muitos investigados da Lava Jato, mas muitos investigados. Teve ex-governador do Rio de Janeiro, que foi condenado a mais de 400 anos de prisão e hoje é influencer aqui no YouTube. Dá dicas de filmes, o que é um escárnio. Mas o brasileiro merece, porque o brasileiro assiste, dá palco, vota, enfim, só desabafos. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião. Não esquece de curtir o vídeo, segue o nosso canal, ativa o sininho, engaja comigo para esse vídeo ir para mais longe. Eu me senti motivado a gravar sempre novos vídeos para vocês. É isso aí, fica com Deus, um beijo, abraço, até mais, tchau.